Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, e falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa de hoje, o assunto é esse aqui, ó, Portuguesa Santista. Né? Nós estamos aqui com o livro Sou Mais Briosa, 100 anos. E hoje vamos falar muito da nossa querida Portuguesa Santista e, claro, também um pouco da sua maravilhosa história. Conosco aqui o companheiro Guido Bortolomazzi. Boa tarde para você, que foi repórter também, setorista da Briosa, não é isso, Guido? É isso aí. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu tive o prazer de trabalhar na Portuguesa várias vezes como setorista mesmo, oficial. E aí depois trabalhei outras vezes, né, fazendo matérias, cuidando tanto na Rádio Cultura como nas outras emissoras por onde eu passei. Acabei fazendo grandes trabalhos lá na Portuguesa e acompanhei muitos jogos da Portuguesa. Tanto em todas as divisões que a Portuguesa participou, eu acabei acompanhando também. Então, quer dizer, eu faço parte também da história, tenho muita coisa para contar da Portuguesa, sei muitas coisas de bastidores da Portuguesa, enfim. É um clube que está dentro dos nossos corações. E aquele time, né? Tinha a dupla de zaga Orlando Amarelo e Arouca. Isso. Treinador. Isso. Orlando Amarelo tinha chegado da Itália, quando ele foi contratado, tinha retornado da Itália. E aí nós fomos fazer um jogo em Aparecida do Norte contra o Guaratinguetá. Ele sentado do meu lado, eu, Orlando Amarelo, e do outro lado o Arouca. Aí o ônibus vai passar embaixo da ponte, a ponte que dava acesso ao estádio, entalou o ônibus embaixo da ponte. Aí ele olha e fala assim, eu tô aqui, hein? Tava na Roma agora há pouco, na Udinese, tô chegando na Itália e o ônibus entalado embaixo de uma ponte. É brincadeira, são histórias. Foi uma campanha sensacional, essa de 84 com Guido Bortolomazzi. E era um timaço, hein? Pô, que time aquele lá. Tadeu. Marquinhos o gol, Balu na direita, Claudinho na esquerda, Orlando Amarelo, Arouca, Zé Carlos, Ailton Lira, André Cajarana de centroavante. Nego duro. E o Ico pela ponta esquerda. Meu Deus. Tadeu também, né? Tadeu foi camisa 8. Jogava muito. Bom, o assunto é português, ele não pode deixar de estar aqui no programa, né? Presidente da Câmara Municipal de Santos, mais um amigo e jogador, não só da Portuguesa, do Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim. Rui de Rosas. Quando a gente fala de português, eu sei que teu coração sempre bate um pouquinho mais forte. Tudo bem, Rui? Prazer ter aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Guido, Edson, Guido. É um prazer muito grande poder participar do esporte aqui, né? E sempre falando da Portuguesa melhora, né? Eu vejo esse livro que você leu aí, do meu querido amigo. Você está aqui, ó, na história, amigo. Esse livro, Eu Sou Mais Briosa. É verdade, a Portuguesa tem uma história muito bonita dentro do futebol brasileiro, né? Logicamente que chama-se sempre muito mais atenção os clubes que conseguem títulos, né? Mas a Portuguesa é, sem dúvida, uma das histórias mais bonitas e mais ricas do futebol brasileiro. E para contar um pouco, porque esse livro aqui foi escrito pelo jornalista Paulo Rogério e teve a colaboração, mas uma colaboração assim ímpar, né? Que era absolutamente indispensável ter alguém que é um profundo conhecedor, um historiador, aquele que acompanhou muita coisa em loco, né? Ali no dia a dia, vendo. Não é que alguém contou, ele viu. E narrou muitos fatos para o Paulo Rogério, que fez esse livro maravilhoso. O senhor Antônio Silveira está com a gente aqui, o seu Álvaro Silveira está com a gente aqui, e ele é um dos protagonistas de todas essas histórias, né? Que ele acabou selecionando para colocar nessa narrativa aqui de 100 anos, Sou Mais Briosa. Senhor Álvaro, muito obrigado, é um prazer ter aqui com a gente, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde Guido, Edson, Rui. Agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da história da Portuguesa, essa história maravilhosa que eu tive o prazer de fazer essa pesquisa, né? E poder contar, e poder deixar marcado, né, na história do clube essa história que é realmente maravilhosa. Muito bem. Olha, antes do intervalinho para a gente voltar com essa história, falar muito da Briosa, eu lembro a você que falou em festa, falou Cacau Center, não tem preço melhor. Tudo, para qualquer tipo de festa, você encontra na Cacau Center. São mais de 40 mil itens, hein? Esses preços que estão aí na tela, você pode rodar. Você não vai encontrar igual. Melhor preço. Qualquer produto para festa, venha para Cacau Center. Fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente.
Cacau Center também desejando a Briosa aí uma ótima temporada em 2020. É rapidinho, eu volto já já com o Rui de Roses, o senhor Álvaro Silveira e com o Guido Bortolomazzi falando muito da Portuguesa Santista. Até já. Bom, estamos de volta para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje falando sobre a nossa querida Briosa. E o livro está aqui, ó, sobre Briosa, 100 anos. Um livro espetacular para você que ainda não tem. Vá até a Briosa, adquira esse livro, uma história maravilhosa narrada pelo senhor Álvaro Silveira e pelo jornalista Paulo Rogério. Senhor Álvaro, Rui e Guido, a atual administração da Portuguesa está tentando resgatar uma coisa que foi assim um marco na vida do clube, que foram as manhãs esportivas. Senhor Álvaro, quando surgiu a ideia das manhãs esportivas? Foi na década de 80, foi isso? Exatamente. Foi praticamente quando parou o futebol da Portuguesa, as manhãs esportivas que ganharam destaque naquela ocasião. Então, eram 3 pessoas que tocavam aquilo, o seu Davi, o Serrinha e o Almeida, né? E a partir daquele momento, a Portuguesa conseguiu reunir uma gama imensa de garotos e os pais acompanhavam. Meu filho acabou também participando das manhãs esportivas. Então, os pais eram os técnicos e a meninada aproveitou aquele período de falta do futebol na Portuguesa para o clube ter uma movimentação. Então, as manhãs esportivas ganharam um destaque impressionante naquela época, porque eram mais de 300 garotos participando todos os domingos de manhã, né? E os pais, né, que passaram também a frequentar o clube. Então, foi um período extremamente importante para a Portuguesa e devemos muito isso ao seu Davi, recentemente falecido, mas que foi o grande idealizador e o grande comandante desse período da Portuguesa. E os jogos aconteciam onde é o estacionamento hoje dos caminhões ali, o estacionamento para os jogos. Exatamente. Os campos eram todos ali. Exatamente. Né? O pessoal... Uma coisa que era interessante e eu acho que tem que voltar mesmo, porque você resgata não só esse futebol que pode ser utilizado, porque ali acaba aparecendo bons jogadores, talentos ali nas manhãs, e também o associado, porque os pais acabam gostando e veem o que tem a Portuguesa hoje e acabam se associando, acabam aumentando o quadro associativo e a garotada começa a gostar do clube, de um modo geral. Você vivenciou isso, Rui? Essas manhãs esportivas? Sim, eram históricas, né? O que eu entendo, Guido, é que para que essas manhãs esportivas possam voltar, tem que se fazer uma modificação radical no campo da Portuguesa. No campo? No campo. Porque nós sabemos como nós vivemos em Santos. Santos é uma cidade extremamente... pode ter muita chuva, sol, e aquilo não aguenta essa quantidade de jogos que tinha nas manhãs esportivas. E qual seria a saída? A saída é o que o Palmeiras faz, o que o Clube Atlético Paranaense faz, né? Grandes clubes hoje do futebol brasileiro estão trocando por grama sintética. Mas aí não é a utilização do campo em si, né? Eu acho que a Portuguesa tinha que criar outro mecanismo para poder fazer esses jogos. Por exemplo, onde hoje tem o estacionamento, a Portuguesa ganha um bom dinheiro ali, de aluguel dos caminhões ali. Mas a área do fundo não tem terreno para se construir alguns societies? Mas você vai ter a mesma coisa. O mesmo campo de futebol que hoje a Portuguesa não tem um centro de treinamento para poder fazer o treinamento da equipe profissional. Sim. Né? Poderia, aí com a grama sintética não tem esse problema. E vou te pedir uma coisa. Não fala em caminhão, que hoje isso dá arrepio na Portuguesa Santista. Lá não pode se falar em caminhão. Porque houve um problema seríssimo de um desvio de dinheiro durante 3 anos sobre esse negócio dos caminhões dentro da Portuguesa Santista. E hoje a Portuguesa Santista tem um ônus para pagar e difícil. Mas o que eu quero te falar é que o campo da grama sintética, o Palmeiras começa a colocar agora, não vai fazer os jogos no seu estádio, porque vai fazer a grama sintética. Dia de fevereiro já está pronto, né? Fevereiro. Então, o Atlético Paranaense também tem feito isso. E, infelizmente, não dá mais hoje para você ter a grama normal. Porque a qualidade dos jogos, a quantidade de jogos é muito grande. Então, nós precisamos também rever isso dentro da Portuguesa, né? Eu acho, se a Portuguesa conseguir fazer isso nesse campo de grama sintética, ela não vai ter problema com as manhãs esportivas, o treinamento da equipe profissional,
vai ter uma facilidade muito maior do que tem hoje. Rivalizava com o Santos, Rui, naquela época, porque as peneiras do Santos, eu fiz uma delas. Eu fiz peneira lá no City. Olavo Martins era o treinador. Eu fui treinar, tinha 300 moleques encostados as costas no muro. O senhor Olavo me chamou, falou, garoto, joga de quê? Eu falei, eu sou volante. Vai de lateral. Eu falei, professor, sou volante. Vai de lateral, garoto. E ali era o seguinte, era 10 minutinhos. No Papa na Portuguesa Santista era diferente. O centroavante vai jogar no gol. Ah, é? Agora eu te pergunto, o Santos lotava, a Portuguesa também. Hoje, a Portuguesa com meias esportivas pode rivalizar com o Santos novamente? Eu acho que o Álvaro falou uma grande verdade. O número de jogadores que tinha, né, com as manhãs esportivas, nós também tínhamos a várzea, né? Muitos campos na cidade. E hoje aquilo ficou voltado para a Portuguesa Santista do Santos. O Santos ainda hoje consegue ter esse bom número de jogadores porque tem os CT dos meninos da Vila. Só que tem um diferencial. As manhãs esportivas da Portuguesa não é peneira. Manhã esportiva da Portuguesa eram times que eram montados. Você tinha um time, E dali se tiraria saiu o Barcelona, jogador. o Real Madrid, o fulano de tal, o time de tal, e você fazia 11 contra 11. Mas dali saíram muitos jogadores. Mas não é peneira, não é peneira. Você jogava um campeonato. Você jogava um campeonato. Você está fazendo um paralelo que não tem nada a ver. O Santos é peneira. Você vai lá fazer teste, aprovou, fica. Lá na manhã esportiva, não. Lá se montavam os times, tinha treinador das equipes, fazia um campeonato durante o ano inteiro e ali você ia vendo quem era quem que poderia ser utilizado. E aí você ia saindo dos garotos. Dentro dos campeonatos, né? Que é Isso. diferente da peneira. Isso. A peneira, o cara ia lá para treinar, tinha a sua oportunidade isso durante aí. 20, 30 minutos. Na Portuguesa, não. Na Portuguesa eram campeonatos, né? Que faziam com diversos clubes. Por isso é que a utilização do campo, hoje, com aquela grama, não suportaria. Né? Teria Não que ser um daria. society. Por exemplo, já pensou fazer uma manhã esportiva num domingo, Álvaro, que tenha jogo de tarde? O que tem hoje, na verdade, assim, só para ajudar aí na conclusão desse assunto. A Portuguesa tem um campo society hoje com grama sintética. Né? A Portuguesa já tem isso hoje e está sendo muito utilizado. E a Portuguesa também tem o CT na ponta da praia. Então, hoje a Portuguesa está fazendo uma peneira para 11 e 13 anos. A Portuguesa vai ter o sub-11 e sub-13 no ano que vem, além do sub-15 e 17 e o sub-20. Então, a Portuguesa está fechando esse ciclo aí desde a molecada do sub-11 até ter uma base para o profissional, que é o sub-20. Né? E as manhãs esportivas, a gente realmente saíram dali alguns meninos para o infantil, né? Mas era como a gente falou, eram times que eram formados pelos pais, pelos pais, que disputavam um campeonato. E dali é que saíam, São Davi é que buscava um ou outro que ia para o infantil. Ó, a Portuguesa revelou muitos jogadores. Me ajuda aí, Rui. Marçal, Sim. que depois foi pro Santos, não foi? Lógico. Muito bem. Serginho, Palito. Palito foi um dos grandes jogadores, não foi? Sim, Excepcional Palito foi jogador de espetacular. João Carlos, Pereira, Odair, Adeilson, o Cláudio, Adelson, Samarone, Gonçalo, Raul, Clóvis, que foi pro Corinthians também, né? Lorico, Capitão, Joel Camargo, foi a Portuguesa que revelou o Joel Camargo. Foi. Ari, Zico, né? O Babá, ou Baba, é Baba ou Babá? Baba, o Careca, enfim, e tem muitos aqui que não estão aqui Você na falou relação, muito hein? poucos aí. Teve um jogador, você vê, não falhou o nome dele agora, teve um jogador que ele atuou no Santos, saiu da Portuguesa, ele tomou uma pancada e perdeu um rim. Lembra desse menino? Jogou... Foi o Serginho. Não é o Serginho, é outro nome. Não é Serginho. É Serginho? Não, não é Serginho. Eu me lembro bem dele, era o meia. Meia. Ele jogava com a camisa 8 no Santos. Bom jogador. Ele saiu da Portuguesa também, foi pro Santos. E outros jogadores que a Portuguesa revelou, né? Pita, Nenê, Sérgio Manuel, Sérgio Manuel. Nenê Belarmino, todos saíram da Portuguesa Saíram de lá, Santista né? e foram pro Santos. Logicamente, o Santos... Fernando, né? Fernando Zagueiro. Fernando Zagueiro? Não, o Fernando foi vendido ao Santos. Sim, né? vendido. Diferente do que foi o Nenê, o... Monstro, hein? Pita. Fernando, monstro. Fernando. Esses jogadores já saíram nas categorias de base, né? E foram pro Santos.
Mas o Fernando ainda a Portuguesa Santista vendeu, o Marcelo Fernandes também foi vendido pela Portuguesa, Marçal também foi vendido, uma série de jogadores aí. Agora, uma história legal, porque pouca gente sabe como é que foi fundada a Portuguesa, né? É. Como é que foi isso, Álvaro? Como é que a Portuguesa surgiu no cenário nacional? Então, na verdade, a Portuguesa foi formada por canteiros, né, que trabalhavam numa pedreira aqui na cidade, Pedreira do Contorno. Esses canteiros, eles viam o Espanha, o campo do Espanha era próximo a essa pedreira, e eles ficavam observando os treinamentos e jogos do Espanha. Então, esses canteiros, todos portugueses, começaram a pensar na formação de um clube que representasse lá o país deles, né, de origem deles. E daí surgiu a ideia de se formar a Portuguesa, 3 anos depois do Espanha. E esses pedreiros, canteiros, passaram a pensar na formação do clube e no dia 20 de novembro de 1917 se reuniram numa barbearia que ficava ali na Joaquim Távora, e dali surgiu então a possibilidade de se fundou, na verdade, a Portuguesa. O primeiro presidente foi Lino de Carmo, mas o que é importante, que eu acho ressaltar na fundação da Portuguesa e nesses homens que fundaram a Portuguesa, foi o dinamismo, foi o objetivo tenaz deles de formar realmente um clube e de crescer, desse clube crescer. Os primeiros 20 anos da Portuguesa, você depois pode ver no livro, foram assim espetaculares. A Portuguesa ela foi fundada em 1917, e em 1918, já em fevereiro, a Portuguesa já estava treinando numa área que a Companhia Docas cedeu para a Portuguesa. Mas era uma área, pelo que eu li, era uma área com muita pedra, muito mato, e eles trabalhavam na pedreira e depois do serviço, depois que trabalhavam na pedreira, eles iam para o terreno para fazer a capinação, tirar o mato, tirar a pedra. E isso, durante 2 meses, eles fizeram isso, feriados, fins de semana, e em 2 meses eles conseguiram ter um campo de futebol para treinar, passaram a treinar. Naquele mesmo ano, já no final do ano, isso foi em fevereiro de 1918, e em final do ano, eles já conseguiram a permissão de uso do terreno das docas e construíram uma praça de esporte, né, em muito pouco tempo, né? E nessa praça de esporte já fizeram um jogo inaugural contra o Palestra Itália. E dali para frente, foi uma ascensão assim, muito grande, tanto da parte patrimonial como da parte do futebol. A Portuguesa passou a disputar o Campeonato Santista em 1921, já no primeiro ano foi campeã da 2ª divisão e já foi convidada a participar da 1ª divisão do Campeonato Santista. Disputou 14 campeonatos santistas até 1934. Desses 14 competições, a Portuguesa ganhou 8. Né? Foi campeã em 8 delas, sendo uma tetra de 31, 32, 33 e 34. E já em 1935, já foi convidada a participar do Campeonato Paulista. Né? Ela é fundadora da federação? Sim. Também. Em 35, ela já participou do primeiro Campeonato Paulista. Em 36, 37 e 38, a Portuguesa foi 3ª colocada no Campeonato Paulista. Em 36, ficou abaixo de Corinthians e Palestra. Em 37, novamente, Corinthians e Palestra. E em 38, ficou abaixo de São Paulo e Corinthians. Então, a Portuguesa foi um período, assim, de muita ascensão do futebol. E em 1938, ela teve o Argemiro, que era o seu lateral esquerdo, convocado para a seleção brasileira, que disputou a Copa da França. Né? Ela tinha o Tim, que tinha sido da Portuguesa e foi cedido ao Fluminense, que também foi convocado, e o Argemiro. Nessa seleção de 1938, da Copa da França, foram convocados 18 cariocas e 4 paulistas apenas, e um deles foi o Argemiro. Né? E em 1940, logo em seguida, a Portuguesa trouxe o Berenstein, que foi um jogador que quem viu jogar... O senhor viu jogar? Não vi. Mas quem viu jogar, e eu conversei com pessoas que viram jogar, disseram que era uma maravilha de jogador,
Tanto que nesse ano em que o Berestein jogou, em que o ataque da Portuguesa foi o melhor ataque do Campeonato Paulista de 1940. Vega, Armandinho, Carabina, Guilherme e Berestein. E o Berestein, a Portuguesa fez 58 gols no campeonato, de 40, e o Berestein 19. Então foi um período assim de ascensão, tanto patrimonial, porque a Portuguesa depois, em 1932, construiu a primeira arquibancada de concreto coberta da América Latina, que está lá até hoje, e no futebol também. Quem foi o Urico Mursa? O Urico Mursa, ele era um engenheiro das docas, ele foi um dos fundadores, né, da Companhia Docas, era um engenheiro que estudou na Alemanha, veio para cá e era um simpatizante do clube, né? Tanto que ele é que fez a cessão, ele que trabalhou, ajudou no processo de cessão do terreno. Onde é atualmente. Era das docas e ele trabalhou para ceder para a Portuguesa. Primeiramente, trabalhou na cessão, numa permissão de uso, e posteriormente, na cessão definitiva, também foi o Urico Mursa quem ajudou o clube a ter esse patrimônio que tem hoje. Ô Rui, como é que você jogou? Como é que surgiu você na Portuguesa? Você foi treinar desde moleque? Como é que foi a tua entrada no time? Jogava futebol de várzea. Santos tinha muitos campos de futebol, né? A várzea tinha muitos campos. E uma vez jogando no futebol de praia, o Arnaldo de Oliveira, o Papa, me viu jogando e convidou a mim e mais 3 jogadores. E nós fomos fazer futebol na Portuguesa Santista. Na verdade, a gente via muito mais para esse lado aqui, onde tem o Jaú, onde tem o BNH, que eram os campos que a gente via, e a praia. Aí começamos a treinar lá, e fomos indo de sequência e fomos chegando. Então quem descobriu você foi o Papa mesmo? Foi o Papa. E depois uma ascensão, isso aí foi em 1960, era muito garoto, 60. Quando é que seu pai foi presidente? Meu pai foi presidente em 69. Meu pai foi presidente da Portuguesa em 69, mas eu tinha um tio que já era da Portuguesa Santista. Eu venho de uma história de uma família de jogador. Meu avô foi um grande jogador de Jabaquara, meu avô Belmiro, meu primo Marcos, ponta direita, que era do Jabaquara, do Corinthians, da seleção brasileira. E depois, nessa sessão, eu vim. Aí meu pai se apaixonou pela Portuguesa, nós tínhamos um tio lá, Abel de Carvalho, que amava a Portuguesa. E depois meu pai foi presidente da Portuguesa Santista. Aí depois meu irmão foi presidente da Portuguesa. Eu fui jogador, técnico, vice-presidente da Portuguesa Santista. E tenho certeza que ainda vou ser presidente da Portuguesa. Com certeza. Você foi vendido pela Portuguesa? Fui vendido da Portuguesa Santista para o Palmeiras. Você foi para o Palmeiras? Em 1972. Você lembra quanto é que foi a cifra na época? Ah, não me lembro. E ele ficou milionário depois daquela venda. Agora, posso te falar que uma das maiores vendas do futebol brasileiro foi meu primo Marcos, que era do Jabaquara, e foi pro Corinthians, né? Tinha uma ligação entre o Jabaquara e o Corinthians, por serem clubes espanhóis, mas o Jabaquara ali conseguiu, bem dizer, comprar toda aquela área. Com a grana do Marquinhos, né? Com a grana do Marcos. Outra coisa, Rui, você falou que Que jogava foi na um praia. excepcional jogador de futebol. Você falou que veio da praia, né? A praia também era um celeiro daquela época? Porque o Gigi é apontado como um dos grandes nomes do futebol de praia, né? Gigi. Mas o Gigi falou, eu botava uma chuteira, eu não sabia o que fazer. Não, é muita humildade dele. Gigi foi um belíssimo jogador, foi mesmo? sem dúvida nenhuma. O que diziam que é, né? Eu joguei com ele diversas vezes. Um jogador fantástico, tanto na praia como no salão. E também poderia ter sido. Mas é que naquela época era diferente. A praia tinha de jogadores infinitos. Olha, Picolé, Nenê, Fito, Pitico, Orlando. Peirão foi um artista, um gênio do futebol de praia. Jogou comigo no Campos Melo, né? O Caravelas tinha grandes jogadores, o Náutico, Jangada, Democrático. Me perdoem de não lembrar todos os nomes assim. 11 Santos. Mas eram 11 Santos. Mas tinha jogadores fantásticos. E o número era muito grande. Caré, Cari, Palito, jogadores que saíram da várzea, depois foram para a Portuguesa. O Santos teve Didi Preto, né? Didi Branco, foi também, jogou no Fluminense. Foram jogadores belíssimos, Samarone, Lio, Zico.
Fantástico. Safra maravilhosa. Nunca mais vai existir. Gente, estamos falando da nossa querida Portuguesa Santista com o seu Álvaro Silveira e também com o Rui de Rosa. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais dessa história. O Rui foi treinador, né? Ele sabe que ele era meio temperamental como jogador. Será que um treinador também era? Ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Fala da fita azul, né? Essa história tão bonita da Briosa. Falar do período em que o futebol parou com o seu Joaquim da Rocha Brits. A situação financeira era absolutamente ruim. Falou, ó, não dá para tocar o futebol. Mas depois o Marcos, o irmão do Rui, assumiu a presidência. O Rui falou, ó, vamos, a bandeira é essa. Volta a futebol da Briosa. Ele vai contar também essa passagem importante. Olha aqui o recado da Churrascaria Ponto dos Motoristas para você. Aproveite o final de semana, leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio em toda a Baixada Santista. A Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande tem 50 anos de tradição. Música ao vivo toda sexta, sábados, domingos e feriados, tá bom? E olha, aberta de segunda a sexta-feira das 11 da manhã até 11 da noite, no sabadão das 11 da manhã até meia-noite e domingo das 11 da manhã até as 6 da tarde. Ela tem 50 anos de tradição, hein? O melhor rodízio em todo o litoral. Se você não conhece, leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio da Baixada. Churrascaria, Ponto dos Motoristas, na Praia Grande. Olha, um intervalinho rapidinho, tá? A gente volta já já com mais Portuguesa Santista. Segura aí. Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esportes, recebendo aqui o seu Álvaro Silveira, que foi um colaborador do livro, né? Sou Mais Briosa 100 anos, também escrito pelo jornalista Paulo Rogério, que brevemente estará conosco aqui também. E com o amigo Rui de Rosa, presidente da Câmara Municipal de Santos, e também um ex-jogador, dirigente, treinador da Portuguesa Santista. Meus amigos, eu quero dar um recado para você que está com o seu celular e ele deu pane. Top Center, hein? Ao lado aqui da porta principal da Unisanta. Há 10 anos, no mesmo endereço. E agora eles inovaram. Quem mora em Santos ou trabalha em Santos, dá pane no celular, eles têm um motoboy e vão buscar o celular aonde você estiver. Consertam e traz de volta, tá bom? Eles são profissionais de altíssima capacidade, conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Esse serviço de delivery, apenas por enquanto, para a cidade de Santos, hein? Tanto para moradores como para quem trabalha em empresas também, tá bom? Futuramente, eles vão expandir para outras cidades da nossa região. Top Center, aqui na Rosualdo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Pode trazer. Se não der para trazer, liga. O telefone eu vou colocar aí na tela, tá no alto aí, ó. É só anotar, ligar, eles mandam um motoboy, vai buscar o seu celular. E você pode pagar no cartão ainda em até 12 vezes, hein? Tá bom? Top Center. Bom, vou falar um pouquinho mais aqui. Seu Álvaro, essa história do fita azul que a Portuguesa tem. Dá para fazer um resuminho rapidamente? Como é que ela conquistou isso? Bom, a fita azul foi um marco na história da Portuguesa, né? Por duas razões. Primeiro, pela conquista desse título, que foi em função da Portuguesa ter feito uma excursão à África e dos 15 jogos que ela participou, venceu os 15. Então, isso, antigamente, dava-se esse título a todas as equipes que saíam do Brasil para jogar fora, no exterior, e voltavam invictas. Então, a Portuguesa conseguiu esse título na África em função dessas 15 vitórias nesses 15 jogos que disputou. E segundo fato foi a questão do apartheid, né? A Portuguesa passou, quando chegou à África, ela teve momentos muito delicados, os jogadores, a Portuguesa tinha na sua delegação 3 jogadores negros, que não puderam desembarcar junto com a delegação exatamente quando chegaram na África do Sul. Então, isso causou aí um mal-estar na delegação. A delegação comunicou isso à diretoria aqui em Santos. E logo no primeiro jogo, o chefe da delegação foi informado de que os jogadores negros não poderiam participar. Então, essa comunicação foi feita à diretoria aqui. E a diretoria rapidamente procurou desfazer isso. E a delegação, isso acabou extravasando, né? Essa informação acabou indo para os meios de comunicação, a mídia, e na ocasião o próprio presidente da República, na época, Juscelino Kubitschek, mandou uma mensagem à Portuguesa proibindo que a Portuguesa jogasse sem os seus jogadores negros, né? E isso realmente aconteceu, a Portuguesa não entrou em campo e imediatamente a diretoria
determinou que ao chefe da delegação que se encaminhasse juntamente com o time para a cidade seguinte, e a Portuguesa, então, esse episódio acabou tendo uma repercussão muito grande, né? A Portuguesa não jogou e continuou a excursão sendo iniciada em outra cidade. Então, isso aí foi um marco, né, na história da Portuguesa, tanto pela conquista do título, como também pelo episódio do Apartheid. Ô Rui, você como filho de presidente, irmão de presidente, jogador da Portuguesa, você viveu a sua juventude dentro da própria Portuguesa. Qual foi o momento mais gratificante que você teve lá dentro? Qual foi aquele momento que não sai da sua mente? Fala, cara, isso aqui ficou gravado na minha mente e nunca mais vai sair. Olha, foram tantas passagens que eu tive pela Portuguesa, tantas coisas. Me lembro da minha mãe trabalhando muito, né? Pela Portuguesa, fazendo coisas que lá realmente, para ser presidente da Portuguesa, tinha que ter realmente estar vivendo aquele dia a dia. Vi problemas seríssimos com meu pai na Portuguesa, né? Porque quando você assume um clube como a Portuguesa, você tem que saber que você tem responsabilidade, né? E o meu pai tinha muito essas responsabilidades. Vi o Marcos também em situações ali que realmente... Mas um momento mais especial para mim foi a coragem. A coragem do Marcos em voltar com o futebol, né? O Marcos tinha aquilo na cabeça e ele falou, falei, Marcos, mas será? Ele falou, Rui, alguma coisa diz para mim que o pai quer que a gente volte com o futebol. E a minha mãe tinha passado uma semana antes lá e tinha falado assim, foi num chá na Portuguesa, e falou assim, teu pai não gostaria de estar aqui. Eu falei, aí o Marcos falou, mas por que, mãe? Teu pai não queria ver a Portuguesa sem futebol. E aquilo ali nos motivou. O Marcos falou, vou ser presidente da Portuguesa. E foi presidente da Portuguesa. Trouxe o futebol de volta. Março de 1991. E trouxe o futebol de volta, não sozinho, e eu quero aqui fazer uma coisa, juntamente com vocês dois. Vocês participaram disso, da história desse. Foi a mais importante para mim. E vocês deram uma grande contribuição para que isso fosse feito. E a Portuguesa realmente voltou ao futebol, subimos nas divisões e fomos chegando até que chegamos novamente à divisão especial do futebol. Qual Marcos, foi o melhor time daquela época, daquela sequência, de 91 até o final que seu irmão saiu da Portuguesa? Qual foi a melhor equipe que você viu em campo, no comando do seu irmão? Aquele time, no comando do Marcos, não. Eu falo da Portuguesa. Do todo. Né? Eu acho que esse time que a Portuguesa Santista montou, né, com o Marquinhos, Balu, Orlando, Aroca, Claudinho, Zé Carlos, Tadeu e Ailton Lira. Quem era depois? Na ponta direita... Não, Tuico na esquerda, né? O 7 era o Marquinhos, não era? Fernandinho Na direita? Fernandinho na direita. Aloysio Guerreiro. A Luiz Guerreiro também participou desse time. Participou. E o André Cajarana. Teve bons momentos. A Portuguesa também teve um time que eu trouxe, o Bahia, se lembra? Bahia. O menino Bahia. Fazia gol pra caramba com 40 Caramba, anos. ele veio do México e estava parado, aí o Nenê Bellarmine falou para mim, Rui, pega esse centroavante. E nós fomos buscar esse centroavante. Mas foram momentos fantásticos. Rui, o Marcos, presidente, 2 de março de 91. Ele, como presidente, volta à Portuguesa ao futebol. Primeiro jogo, amistoso. Portuguesa e Santos Futebol Clube. Escalação da Briosa. Serginho no gol. Lembra do Serginho? Serginho, belíssimo goleiro. Jairo, lateral direito. Jairo também. Joãozinho. Joãozinho saiu do Santos e nós levamos para a Portuguesa. Gerson. Gerson faleceu, meu grande amigo. Claudinho. Claudinho também faleceu, grande lateral esquerdo. Josemar. Josemar hoje está na Praia Grande. Cardim. Cardim está em São Sebastião. Sérgio Dias. Sérgio Dias ainda está aí, um fantástico amigo. Totonho. Também está em Santos aí. Gercinho na ponta. Gercinho, que era do Santos Baixinho, rápido, veloz. E teu amigo, Serginho Chulapa. Pô. 91, 2 de março. Aí, escalação do Santos. Esse jogo foi amistoso, empatou 0-0.
Sérgio Guedes era o goleiro. Nosso treinador. Hoje o treinador. Lateral direito, Marcelo Veiga. A dupla de zaga, Luiz Carlos e Pedro Paulo. Lateral esquerdo, Flavinho. César Sampaio, Zé Renato e Serginho Manuel. O ataque, Almir, que veio do Grêmio, Paulinho, centroavante, e Gláucio, na ponta esquerda. O jogo terminou 0-0. Nós tivemos 2 oportunidades de fazer gol em cima do Flavinho. O Flavinho era meio perna de pau, não era não? Não, ele é bom jogador. Era. Mas nesse jogo eu percebi que ele estava meio trêmulo, mandei atacar pro lado dele. Agora, você foi treinador. Por que você não seguiu a carreira? É doloroso ser treinador? Não, às vezes que eu fui treinador na Portuguesa Santista, foi quando o dinheiro estava curto, precisava se mandar o treinador embora, não tinha como contratar outro, e eu fui. Tampão. Mas eu tive algumas passagens de treinador da Portuguesa Santista que foram fantásticas. Uma vez nós fomos jogar em Salto de Itu contra a Saltense. E o jogo, em certo momento, a Saltense fez 1-0. Eu falei, pô, não é possível. E faltando 5 minutos eu saí do campo e fui lá pro vestiário, chamei o motorista do ônibus, falei para ele, olha, se até os 40 minutos nós não tivermos ganhando esse jogo, pega o ônibus e vai embora. Aí o meu pai... E a delegação? Eu quero saber, a delegação vai perder, não pode perder para um time daquele. Aí o meu pai falou, tu é louco? Falei, fica tranquilo, pai. Senhor Eliseu, pelo amor de Deus, isso vai ser... Vamos chegar em Santos... Cheguei pro jogador e falei, olha, o Nenê jogou esse jogo, Nenê Belarmino. Tá aí, ó. Tem uma coisa. Se vocês não resolverem virar esse jogo contra esse time que eu tô vendo aqui, pode ter certeza. Vai todo mundo a pé. Vai todo mundo de ônibus a pé, pegar carona e fomos embora. E virou o jogo 4-1. Foi uma festa. Aí meu pai parou no restaurante e falou, agora tá liberado tudo. Agora uma perguntinha. Se não vira, você mandava o ônibus mesmo embora? Mandava. Um time perdeu para um time daquele? Pelo amor de Deus. Vai a pé. Vai a pé. Olha, foi 2 momentos fantásticos da minha vida. Foi esse jogo e o jogo Santos e Comercial do Campo Operário de Campo Grande, no Pacaembu, onde aquela briga, aquela confusão, que foi fantástica. Nós pegamos carona com quem passava para vir embora. Essas 2 estão marcadas na minha vida. Muito. Aí uma hora eu vou vir contar essa do Santos. Quero mandar um abraço aqui para o Edivaldo, tá vendo o programa lá na CDTran, ex-presidente do São Vicente Atlético Clube, também um apaixonado pela Portuguesa, pelo Santos, pelo Jabaquara, pelos times da nossa região. Você vai tirar sua primeira carta de motorista, passa lá na CDTran, na Prefeito José Monteiro, em São Vicente, e fale com o Edivaldo, tá bom? Ele vai te orientar direitinho o que você tem que fazer. Aliás, muita gente que vai tirar sua primeira carta de habilitação, não esqueça de passar na CDTran, ali na Prefeito José Monteiro, número 76, o telefone está aí na tela para você, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar com o homem aí, ó. Edivaldo, ele vai te atender com muito carinho. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho com mais Portuguesa. Segura aí, até já. Bom, de volta eu quero mandar um grande abraço aqui ao Faustino, lá na WR Faustino Reformas. Você que pretende reformar, passa lá na empresa, faz o orçamento sem compromisso. Que a WR Faustino Reformas, além do melhor preço, é trabalho nota 10, tá bom? Vou colocar o telefone na tela para você fazer um orçamento sem compromisso. Olha, o Rui é um homem público, presidente da Câmara Municipal, e é claro também é importante a gente ter as instituições da cidade todas irmanadas. Agora pela manhã o prefeito Paulo Alexandre Barbosa falou um pouco a respeito dessa parceria também com a prefeitura e os clubes da cidade, principalmente o Santos Futebol Clube. Vamos ouvir o que falou o prefeito. Olha, nós tivemos uma apresentação inicial desse projeto por parte do Santos, né? Eu, particularmente, sempre defendi que o clube deve investir na modernização da vila, ampliação da capacidade, modernização das instalações e não em novas arenas, novos estádios, né? Acho que esse deve ser o caminho. Nós fizemos uma análise preliminar, os técnicos da prefeitura, arquitetos, engenheiros, em relação àquilo que foi apresentado. Ainda não é um projeto executivo com todo o detalhe, mas o projeto básico que foi apresentado, ele está em conformidade com a legislação e pode ser aprovado, né? Obviamente que são necessários alguns detalhamentos técnicos, mas o conceito, a diretriz arquitetônica do projeto está adequada, respeitando a legislação vigente e apto para receber a aprovação da prefeitura.
E tão logo esse projeto seja detalhado, o Santos defina aí o caminho a ser seguido, a Prefeitura não vai medir esforços para agilizar a tramitação, vai dar todo o apoio em termos de legislação para que a gente possa ter uma nova casa aí, uma casa mais moderna para o Santos. Isso é importante para o Santos, mas também é importante para a cidade, porque vai ter a capacidade para atrair também grandes eventos, movimentar a economia da cidade, então vai ter nosso restrito apoio a essa iniciativa do Santos Futebol Clube. Rui de Rosa, você como homem público, presidente da Câmara Municipal, queria que você falasse um pouquinho aí, eu não digo parceria, mas da necessidade, né, de uma aproximação dos clubes com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, né? Olha, para mim é uma surpresa. Eu realmente não sabia disso. Eu fui pego de surpresa, eu não sei qual é o andamento disso. Mas é sempre bom. Não só o Santos, a Portuguesa, o Jabaquara, nós temos uma convivência normal. Eu sempre digo, os poderes são independentes, mas são harmônicos, né? Principalmente a Câmara e a Prefeitura. Então nós temos que buscar o que puder ser de melhor. Mas, para mim, é uma surpresa. Mas com uma surpresa também para muita gente, né? Porque o que está se fazendo agora é tentando alinhavar esse projeto e incutir na cabeça dos conselheiros de que é uma boa. Eu não sei se é uma boa esse ano. É um ano eleitoral, é um ano em que o Conselho Deliberativo não tem confiança no presidente. Essa é a realidade. Projeto desse tem que ter muita confiança, de saber o que vai ter por trás de um projeto de 35 anos entregar na mão de uma empresa, porque a empresa vai comandar o clube durante 35 anos. O Santos vai ser o aluguel vai ser um condômino. Ele não vai ser dono do patrimônio, porque durante 35 anos quem vai comandar é a empresa que vai fazer uma reforma de 200 milhões. A W Torre. Será que 200 milhões vai precisar de uma empresa para fazer isso? Será que o Santos não conseguiria, né, uma maneira diferente de se fazer esse estádio sem ter esse projeto todo aí, dando de mão beijada? E outra coisa, o presidente no final do ano vai embora. Esse presidente vai embora. Se bem que ele falou que não vai concorrer à eleição, mas tudo pode acontecer. Mas se ele não ganha a eleição, quem vai pegar o outro presidente? Será que ele vai ficar satisfeito? Será que é um projeto que o Conselho Deliberativo vai aprovar? Então tem muita coisa ainda, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. A gente sabe como é que funciona no Santos. Eu acho muito difícil isso sair agora. Eu acho que é um projeto que pode sair e tem que sair. Mas não agora. Mas eu acho que também tem que ter um pouco da aprovação da Câmara, né, Rui? Eu acho que eles vão pegar espaços públicos, né? Sim. Para fazer isso aí. Se tiver, tem que ter aprovação da Câmara. As ruas José de Alencar, vai ter mudanças ali, vai ser avançadas. Vai ter mudanças. O problema não é nem pegar a aprovação da Câmara. O problema é passar no Conselho Deliberativo. Isso aí. Que eu acho que é aí que vai ser realmente complicado. Senhor, uma perguntinha muito fácil. Dá para o senhor formar a seleção de todos os tempos da Portuguesa? Até dá, né? Mas a gente precisa... Goleiro. Vai esquecer... Qual foi o maior goleiro que você acha que a Portuguesa que eu vi, acho que foi o Cláudio. Foi Lateral Cláudio. direito. Lateral direito? Um que foi para a seleção, né? Não, lateral direito que eu vi jogar, assim, né? Que eu Balu não é do... Balu é um bom nome. Balu? O Alberto também foi um grande jogador lateral direito. O Alberto jogou muitos anos. O Balu, lateral. Qual foi o maior centroavante que a Portuguesa teve na história? Olha, eu vou te falar, o Bahia foi um centroavante que eu gostava de ver jogar, que a gente gostava de ver jogar porque veio o jogo. Não foi o maior. Eu vi o Grilo jogar, achei o Grilo era um... Liu também foi um grande centroavante. O Liu também. Zagueiros, a Portuguesa foi um celeiro de zagueiros. Zagueiro dá para formar 3, 4, quantos times? Mas eu gostava... Eu acho que um zagueiro que tem que ganhar méritos é o Fernando. E João Camargo. Eu queria que... Rui, João Camargo e Fernando. Aroca também. Adelson, João Carlos. Osmar. Foram jogadores fantásticos. Você tem alguma passagem do Fernando que te chama a atenção? Tem. Eu acho que o mesmo valor que se dá para a Portuguesa, que subiu contra a Ponte Preta lá em Campinas, em 1964, com o gol do Samarone, tem que se dar o valor que a Portuguesa quando sobe contra o São José, né, com o gol do Fernando. O gol do Fernando não foi só um gol. Eu reputo como o mais belo gol da história da Portuguesa Santista que eu vi. Quem não viu, como é que foi?
Ah, foi. Ali ele Em mostrou... que anos foi isso aí? 96. 96. 96. O Fernando era um jogador fantástico, que saiu da Portuguesa Santista Sim. pro Santos. Do Santos foi campeão no Flamengo, foi campeão no Vasco. Jogador de seleção brasileira. Eu tava nesse jogo. E ele volta para a Portuguesa Santista. Nós fizemos esse jogo. É, lá em São José. Ele volta para a Portuguesa Santista, disputa o campeonato com a Portuguesa. E nesse jogo lá em São José, onde que era decisão, ele pega a bola no meio do campo, domina ela com a categoria que ele era peculiar e sai driblando. Normalmente, qualquer jogador ali cairia por causa das pancadas que ele levou por trás pela falta. Ele foi levando, driblando e tomando pancada. Ah, foi. E não caiu. Foi Não levando. caiu. E ele fez o gol. Eu até me arrepia que eu me lembro disso. Para mim, sem dúvida nenhuma, o gol mais lindo da história da Portuguesa. Agora você vê, né, Rui, a dificuldade que você E tem teve. esse jogo, hein? Então, Tem na televisão, tá filmado, tá É isso marcado. aí, isso Não aí. é que nem aquele do Pelé lá no campo do Juventus. Ninguém viu. Esse tem filme, realmente. Aliás, um abraço pro nosso Fernando, né? Nosso querido zagueiro Fernandão. Foi há pouco tempo atrás aqui, o nosso comentarista também. Rui, você vê a dificuldade que você teve de citar jogadores de alto nível? Você falou, tanta gente. Quer dizer, a Portuguesa poderia formar, com certeza, umas 4, 5 equipes de altíssimo nível, né? Tranquilamente. Porque você teve um meio de campo, Careca, Ari e Palito. Pereirinha foi um fantástico jogador. A Portuguesa teve Serginho, ponta esquerda, que foi pro Palmeiras depois, foi fantástico. Zico. A Portuguesa teve jogadores fantásticos. O futebol brasileiro tinha muito disso, né? O futebol do Brasil tinha muita técnica, muita qualidade. Aí começamos a imitar os europeus com a força física bruta, deixamos de ter aquilo que é o principal, o drible, a gingada, a bola. Dificilmente tu vê um jogador matar a bola no peito hoje, né? Dificilmente tu vê um drible, né? Um Leivinho que passava o pé. O Robinho também fez isso, mas o futebol hoje não dá para desmerecer, né? Mas com certeza está muito longe do futebol de... Dos times de colônia portuguesa, a Portuguesa acho que é o time mais organizado hoje no Brasil, né? A Porque Portuguesa... tem a Portuguesa Carioca e a Portuguesa de São Paulo. Sim. A Portuguesa de São Paulo está passando por uma perrengue A terrível. Carioca tá bem organizadinha, viu, Pedro? Mas Parece que a Portuguesa de Esporte também está começando... Tá voltando. com a nova diretoria, eles Com vão um novo tentar momento, reorganizar né? tudo. Olha, o único time de colônia que ainda é o Palmeiras, né? Sim. Que com aqueles trancos... Agora, a Portuguesa Santista, ela perdeu muito. Ela tinha grandes homens mas a vaidade... Será que também a cidade perdeu muito as raízes também da colônia difícil. portuguesa? Pode ter sido isso, mas Porque é difícil. você vê que os antigos portugueses, né? Os mais antigos, a maioria deles se afastaram ou faleceram. Né? Eu tinha na época que eu... outra coisa? Joaquim da Rocha Brites, o seu Desbanca, Os o seu filhos Nelson até Martins. gostam da Portuguesa, mas mas não é mais aquele não português, tem, né? raiz, E tem dois momentos que é difícil. Você está na mesma cidade que tem o Santos. Futebol Clube, a briga é A imensa. história do Santos é muito rica, muito grande, então é difícil. O a Fusca, né? Qual o clube que é? O Jabaquara foi um belíssimo time, né? dúvida. Se a gente lembrar, teve jogadores fantásticos no Jabaquara também. Então, mas Santos, posso te garantir, foi uma cidade privilegiada em seus jogadores, técnicos que saíram daqui, muito importantes, e que fizeram grande parte da história do futebol brasileiro. Você sabe que eu sou um dos repórteres, acho que é o único repórter que teve passagens assim, pitorescas com os clubes da cidade, né? Eu tive uma passagem com o Jabaquara que o juiz parou o jogo para me expulsar. Nós fomos fazer o jogo, Você com aquela voz assim, eu falava baixo, né? E o cara deu um pênalti que não foi pênalti contra o Jabaquara. E eu falei alto, esse juiz tá metendo a mão, não foi pênalti. E aquele eco assim expandiu dentro do estádio. O juiz parou o jogo, falou, tira aquele repórter lá, senão não tem mais jogo aqui. É só E o da Briosa você quase arrumou uma E o da confusão. Briosa, eu tô dentro do estádio do Taubaté. Nós fomos para lá junto com aquele dono da farmácia, o Fernando. E teve um problema sério aqui em Eurico Mursa com o pessoal da imprensa de lá e agitaram uma barbaridade. E aí, quando eu entrei no campo, os caras vieram para cima de mim. Primeiro foram para cima do pessoal que estava nas cabines, o Edson, estava lá em cima. Só que quem sofreu lá embaixo fui eu, porque eu estava sozinho e os caras vieram para cima de mim, para me pegar.
Aí o Fernando falou, Guido, toma, põe na cintura. Eu falei, o que é isso? Põe isso aqui na cintura? Porra, o cara me dá um 38. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. Eu não vou trabalhar com esse negócio, coisa nenhuma. Só que acabou o jogo, os caras vieram tudo em cima. O que aconteceu? O Serginho me pegou pelo braço e me jogou para dentro do vestiário. Falou, aqui dentro eles não vão entrar. E nós vamos ficar por aqui mesmo. A Portuguesa acabou perdendo o jogo de 2-1, mas foi uma coisa de louco que aconteceu em Taubaté. Essas histórias no futebol daquela época coisa de louco, era legal, era. Essas resenhas aí dá 3 dias. Pelo amor de Deus. Seu Álvaro, foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Parabéns pelo livro e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Guido. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar bastante aí da Portuguesa dessa vez, né? Rui, sempre uma honra tê-lo aqui. E volte também. quantas vezes você quiser, meu amigo. Sabe que vocês estão no meu coração. E é recíproco. Grande abraço. Um abraço, Guido. Um abraço. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.